E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, eu quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo, depois de muito tempo, eu estarei trazendo um conteúdo um pouco mais didático. Eu vou trazer informações sobre minha experiência como investidor. Eu não tenho muitos e muitos anos de experiência, mas nesse tempo que eu estou investindo, eu consegui aprender diversas técnicas, diversos métodos que eu precisei errar bastante para chegar até essas conclusões. Precisei passar por momentos complicadíssimos de extrema dificuldade para poder formular essas ideias. Então, o objetivo desse vídeo é justamente compilar todas essas experiências que eu tive investindo para trazer aqui para vocês tudo mastigadinho. Situações que todos os investidores vão passar e se não passaram em algum momento vão passar. Então tem algumas ideias, algumas concepções que a gente só muda com o passar do tempo e com a experiência. Não adianta as pessoas falarem pra gente, a gente costuma não dar tanta atenção assim. Às vezes a gente começa a achar que sabe muito, a gente começa a acertar alguns investimentos e achar que a gente começou a acertar por competência. E esse tipo de conclusão precipitada às vezes faz a gente ter erros gravíssimos nos nossos investimentos. O objetivo desse vídeo é justamente você assistir aquilo que eu passei e as informações que eu estou trazendo e evitar cometer os mesmos erros. Se você simplesmente não cometer esses erros que eu estarei trazendo nesse vídeo, você vai ter uma vantagem enorme nos investimentos, porque você não vai perder tempo tendo que recuperar o dinheiro perdido. Quando a gente comete grandes equívocos, grandes erros, a gente tem que voltar atrás e perde muito tempo para recuperar o dinheiro perdido. Nessa ideia de recuperar o dinheiro, os anos vão passando e a gente perde resultados fenomenais que a gente poderia ter tido. Portanto, preste atenção nessas 5 dicas, nesses 5 ensinamentos que eu vou trazer aqui para você. Eu sei que a maioria do pessoal aqui do canal prefere os conteúdos onde eu trago lista de ações, empresas baratas, coisas nesse sentido, mas vídeos didáticos como esse também são importantes e podem ajudar muito mais você a ter a sua própria individualidade e tomar as próprias decisões com autonomia. Aliás, um ponto muito interessante é que todo picareta no mundo dos investimentos é aquele que te dá soluções prontas, fáceis e rápidas. Basta apenas repetir aquela ideia que você vai ter resultados. Geralmente, quando alguém propõe isso, é furada. Ou a pessoa quer vender alguma fórmula mágica ou algo do tipo. A pessoa que realmente quer te ajudar vai te passar ideias para você tomar a sua própria conclusão. Não vai te obrigar a absolutamente nada e também não vai te passar nenhuma fórmula pronta. Você que vai tomar suas próprias decisões baseado nas informações que são dadas. Então, o máximo que alguma pessoa pode ensinar para você sobre os investimentos é lhe passar as informações com relação aos ativos. O que você faz depois disso é você que vai escolher. E o primeiro ensinamento que eu aprendi só depois de muito tempo é que o mercado muitas vezes vai ser extremamente aleatório. Quando a gente começa a investir, a gente tende a pensar que é uma matemática exata, que a gente vai fazer os investimentos, escolher alguma ação, escolher algum ativo, e se aquele ativo se comportar bem, tiver lucro, resultados consistentes, diminuir sua alavancagem, enfim, aspectos positivos nos seus fundamentos, a ação logo vai responder de maneira imediata. Então a empresa melhorou, as ações vão simplesmente subir. Na teoria isso faz total sentido, mas na prática, com o passar do tempo, a gente percebe que o que importa não é isso, mas sim a reação do mercado, que pode ser totalmente aleatória. Então, muitas vezes as ações vão subir com prejuízo ou vão cair até com lucro. E essa aleatoriedade do curto prazo faz com que os investidores iniciantes fiquem completamente confusos, sem entender nem o que está acontecendo e tomando decisões totalmente equivocadas. Com o passar do tempo, depois da experiência que você ganha, você começa a se acostumar com essa aleatoriedade no mercado. Então aquilo que estava te incomodando no passado começa a ser muito interessante.
Porque você começa a ver empresas extremamente lucrativas e indo muito bem com quedas vertiginosas. E você aproveita esses momentos para comprar mais ações. Porque você sabe que o mercado é completamente aleatório no curto prazo, mas no longo prazo as ações tendem a ir para o seu preço justo, digamos assim. Então aqueles movimentos aleatórios que te deixavam confuso, te faziam perder dinheiro, começam a te fazer ganhar dinheiro. Porque essa aleatoriedade total das ações faz você aproveitar os momentos de extrema queda. Momentos totalmente aleatórios, onde empresas que vão muito bem, com um histórico interessante, às vezes caem muito, do nada. Então essas variações aleatórias te ajudam mais do que te atrapalham à medida que você vai ganhando experiência no mercado. Segundo ponto que eu aprendi com o tempo é que você acaba diminuindo seus movimentos na carteira. À medida que você vai ganhando experiência, tempo de investimento, você percebe que você ganha muito mais trabalhando mais e investindo mais tempo no seu trabalho do que acompanhando os investimentos. Então, parece algo até contraintuitivo, mas você acaba acompanhando muito menos o mercado à medida que você vai ganhando experiência. Então, toda a sua energia estará concentrada em atividades que vão te gerar recursos e muito menos em acompanhar volatilidade de mercado. Às vezes, você nem sequer saberá quanto estará custando os seus ativos. Isso não significa ignorância, mas significa que se você estiver desligado do mercado, você vai tomar decisões muito mais racionais. Quando a gente fica acompanhando muito seguido o mercado, de maneira muito frequente, a ansiedade acaba aumentando muito. E a gente acaba sendo vítima dessa ansiedade, tomando decisões precipitadas, vendendo ativos a preços que você jamais venderia ou comprando ativos a preços que você jamais compraria. Esse desligamento do mercado acaba te ajudando a tomar decisões muito mais racionais e comprando a melhores preços, realizando menos movimentos, mais movimentos muito mais pontuais e muito mais estratégicos, que vão te ajudar muito no longo prazo. Fora que os seus ganhos estarão aumentando, você vai focar muito mais em coisas que estão no seu controle, como o seu trabalho, do que coisas fora do controle, como é o mercado. Portanto, seus recursos serão maiores, porque você vai investir muito mais tempo no seu trabalho, vai sobrar mais dinheiro e você vai investir mais, seu crescimento será muito maior no longo prazo. E você também vai acabar deixando recursos em outros ativos também, não precisa ser só ações, e será muito menos refém dos movimentos aleatórios do mercado. Então você começa a ter uma vida muito mais tranquila, muito mais paciente e também terá retornos melhores. Você não vai ficar acompanhando o mercado que nem um maluco e tudo isso te ajudará muito. Então, enquanto uns estão acompanhando aquele dia de extrema queda, desesperados, você nem vai saber o que está acontecendo. E depois de alguns meses, todo aquele sofrimento não vai fazer o menor sentido, porque as ações já voltaram a subir. Portanto, esse curto prazo, aquela queda do dia, não vai mais te afetar tanto emocionalmente. E antes de passar para o próximo ponto, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo aqui no canal e também na minha vida pessoal, o Investing Pro. Através do Investing Pro eu consegui acelerar muito meus ganhos porque eu tenho acesso a informação de qualidade, podendo filtrar as melhores ações da Bolsa de Valores brasileira. Além de tudo, tenho acesso a ativos do exterior também. Eu consigo fazer análises fundamentalistas muito mais criteriosas, tendo acesso a informação que me ajuda a ter uma vantagem competitiva enorme nesse mercado extremamente acirrado. Além de tudo, eu tenho acesso a carteiras de investimento recomendadas, a carteiras de grandes investidores, de grandes fundos de investimento e a inteligência artificial do Investing Pro, que responde qualquer questão do mercado financeiro. Se você quer melhorar os seus investimentos e ter acesso a todas essas ferramentas completas de todos os ativos do mundo, considere clicar no link aqui na descrição. Através do nosso cupom aqui do canal, cupom CADORIPRO, você vai ter um desconto de 15% ao adquirir a sua plataforma. Então aproveite essa promoção enquanto ela ainda está de pé. Terceiro ponto, notícias e informações com relação ao mercado não têm a mínima importância mais para você. Enquanto no início você se preocupava muito com notícias com relação a algum ativo que está indo mal, notícias falando que aquela empresa não tem mais jeito, que não tem mais recuperação, com o passar do tempo isso te afeta muito menos, porque você vê ações muito bem faladas despencando de preço e ações mal faladas se recuperando e subindo muito.
Então, você para de se preocupar com as notícias de mercado e começa a olhar apenas os números da empresa, do balanço dessas empresas. Sua concentração fica mais voltada para o balanço dessas empresas que você investe, o que elas estão fazendo, o que os gestores estão fazendo, do que simples e meros boatos de mercado. Essas notícias, essas informações que falam que é melhor vender aquela ação, que ela não presta mais, bancos de investimento recomendando vendas para ativos, isso não tem a mínima importância para você. Preço-alvo nunca mais vai te importar, então você acaba ganhando muito mais informações e dando muito menos relevância para essas notícias de curto prazo. Ao contrário, você acaba até achando engraçado, porque você vê que essas informações que eles falam, muitas vezes ou são mentirosas ou não fazem o menor sentido lógico. Você acaba até achando engraçado essas informações ridículas que são passadas no mercado de investimentos. E você vê a ignorância muitas vezes da pessoa que está escrevendo a matéria, que nunca sequer investiu no mercado e nem sequer entende do que está falando. Quarto aspecto que muda com o tempo é a importância que você dá ou para grandes investidores ou para grandes influenciadores. Enquanto no início tudo que um grande investidor ou um grande influenciador falava, você escutava à risca e repetia exatamente aquilo que ele estava falando, seguia os seus investimentos, tentava até copiar a carteira de algum deles. Com o passar do tempo, você acaba ignorando o que eles estão fazendo, porque muitas vezes você percebe que aquilo que ele fala, ele não está fazendo. E mesmo que esteja fazendo, copiar os investimentos não faz o menor sentido. Até quando você copia grandes investidores, você pode ter grandes prejuízos. Foi o caso da Cosan, por exemplo. O Barsi vivia falando da Cosan, ou da Taurus Armas, a Tasa 4, empresas que despencaram de preço, ou até mesmo a Paranapanema. O Barsi vivia falando dessas empresas, muitas pessoas acabam seguindo à risca esses investimentos, baixando o preço médio e acabam se prejudicando com o tempo. Portanto, o máximo que você pode fazer, escutando um grande investidor, é se inspirando na sua estratégia de investimento, no seu histórico, na sua vida, mas nunca copiando ou replicando exatamente o que ele está fazendo. Você vai escutar, quem sabe, aquilo que ele esteja falando, mas depois você vai estudar, analisar e tomar suas próprias decisões de maneira individual. Todo investidor deve tomar decisões baseado na sua individualidade, no seu estudo, entender o porquê ele está fazendo aquele investimento e nunca simplesmente copiar ou levar à risca tudo o que um grande investidor esteja falando. Ele não é Deus, ele não sabe do futuro, ele não sabe o que vai acontecer e não é porque ele tem um excelente track record no longo prazo que ele sabe de tudo. Portanto, você acaba sendo muito menos influenciado por esses grandes investidores ou por esses grandes influenciadores. Você pode estudar sim aquilo que eles falam, escutar aquilo que eles estão dizendo, mas a decisão final sempre será sua. Aliás, aqueles influenciadores que vivem falando de ativos péssimos e recomendando empresas que jamais deram lucro, você acaba ignorando esses tipos de influenciadores. Eu vejo volta e meia aparecer esse tipo de influenciador, parece que as pessoas têm que perder todo o dinheiro para parar de seguir essas pessoas. Eu não vou citar nomes, mas tem pelo menos uns 3 ou 4 que eu acompanhei ao longo do tempo, que criaram seus canais de investimento simplesmente para falar daqueles mesmos ativos que até hoje só caem. E eles continuam falando de baixar preço médio nesses ativos. Veja a tamanha ignorância que eles passam para os seus seguidores. Então, quem tem mais experiência fica longe desse tipo de influenciador. E o quinto aspecto que eu percebo, que eu aprendi com o tempo depois da experiência, é que a gente, com o passar do tempo, para de investir somente naquilo que todos investem. Então existe sempre um consenso no mercado, aqueles ativos que todo mundo está de olho, empresas que são consideradas top pelo mercado e que a maioria das pessoas investem nessas empresas. Eu não vou discordar, porque às vezes essas empresas são muito boas mesmo. O problema é quando a pessoa simplesmente ignora o seu senso crítico. Então elas começam a pensar que aquelas empresas são boas porque todo mundo está falando que são boas e não existe mais nenhuma outra empresa boa. Então quando você traz algo diferente que foge desse grupinho de investimentos, as pessoas tendem a ter um certo preconceito. Às vezes elas nem sequer estudam a empresa que você traz. Às vezes você pode estar olhando uma empresa muito melhor, com resultados muito melhores,
um desempenho excelente no longo prazo e as pessoas simplesmente ignoram essas ações pelo fato dela não estar no mainstream, digamos assim, não ser uma empresa que todo mundo fala, não ser uma empresa que todo mundo gosta. Portanto, com o passar do tempo, você para de investir simplesmente naquelas mesmas ações de sempre e começa a tomar suas próprias decisões e procurar outras empresas também, aproveitando melhores empresas com ótimos resultados, mas que não são tão faladas assim, empresas mais fora do radar, que estão tendo um excelente desempenho e ninguém está percebendo. A gente começa a voltar muito mais os olhos para os nossos investimentos que a gente acredita do que os investimentos que todo mundo acredita. Então a gente começa a ter muito mais autonomia e individualidade. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado e se informado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Também gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo, que me ajuda a fazer análises muito mais criteriosas dos ativos que eu quero investir, filtrando as melhores ações possíveis para mim investir. Além de tudo, você tem acesso à inteligência artificial do Investing Pro, que te ajuda a responder qualquer questionamento relacionado ao mercado financeiro. E você também tem acesso a carteiras de grandes investidores e de grandes fundos de investimento. Se você quer ter acesso a todas essas informações e todas essas ferramentas com um desconto de 15%, utilize o cupom aqui do nosso canal, cupom CADORIPRO. Além de tudo, você vai ter um desconto de 50%, que é o desconto do meio de ano ainda. Se você quer aproveitar todas essas promoções enquanto elas ainda estão de pé, esse é o momento. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.